Mateus, capítulo 4. A partir do verso 1. Amém? Aqueles que não trouxeram a Bíblia podem acompanhar no projetor. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo de um templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor o teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, até aqui. Feche seus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus, Pai querido, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para pedir que o Senhor abra as nossas mentes aqui nesta noite. Nos torne, Senhor, terra fértil, onde a Tua palavra cairá e crescerá e dará frutos, ó Pai. Abra o entendimento e que a Tua palavra, Pai, que será ministrada, não seja nada da minha vontade, não seja nada do meu pensar, do meu querer, mas que a minha boca seja um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, eu quero que aqui hoje quem fale é o Senhor, não eu. Pai, que essa palavra vá direto aos corações como uma flecha direcionada ao alvo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja. Glória a Deus. O tema dessa palavra é aprendendo como aquele que veio para ensinar. Nós aprendemos, quando entramos na casa do Senhor, que o principal motivo de Jesus vir a essa terra foi para Ele morrer na cruz. Mas tem um outro motivo. Ele veio aqui para essa terra como 100% homem, para nos ensinar como devemos caminhar aqui nessa terra. E que é possível sim caminharmos de uma maneira santa. Tem muitas coisas que Deus ele não deixa absolutamente claro, específico com as palavras certas aqui na Bíblia. Ele deixa esses tesouros escondidos para aquele que busca no Espírito a revelação da palavra. E aqui nesta noite eu gostaria de trazer uma interpretação dessa palavra, talvez de uma maneira que você não tenha escutado ainda. Nesse primeiro momento, que a palavra de Deus fala assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O que nós podemos entender dessa primeira parte é o seguinte: o diabo, ele nunca vai te tentar quando você estiver mais forte. O diabo, ele está aqui nessa terra há milhares e milhares de anos. A palavra nos ensina que Satanás ele não pode ler a nossa mente. Mas se hoje em dia nós temos
aula de leitura facial, de leitura corporal, de entendimento dos sinais que a gente dá, que às vezes tem um piscarzinho de olhos, vocês acham que Satanás ele não consegue interpretar as mesmas coisas? Estando aqui há tantos milênios, há tantas gerações aqui na Terra, ele consegue sim interpretar. Então, aqui nesse momento, ele pode ter achado que o Senhor, por estar com fome, porque a gente sabe que quando estamos com fome, muitas das vezes com dor até no estômago a gente fica meio curvado, e Satanás, interpretando a linguagem corporal de Jesus, achou que ele estava fraco, mas Jesus estava jejuando exatamente para fortalecer o espírito. Satanás muitas das vezes pode achar que nós estamos fracos por aquilo que ele está interpretando de nós. Mas se estivermos fortalecidos no Espírito Santo, ele virá nos tentar, mas nós não cairemos. Em nome de Jesus. Seguindo aqui para a segunda parte, ele diz assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A primeira tentação ali não foi ele falar para Jesus: transforma essa pedrinha aqui em pão para você comer. A primeira tentação ali, sabe qual que foi? Tentar fazer Jesus duvidar de quem ele era em Cristo. Se tu és filho de Deus, você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem você é em Cristo? Se você não sabe, eu vou te dizer que essa palavra aqui, ela tem todas as bênçãos, ela tem toda a personalidade que uma pessoa de Jesus tem que ter. Ah, mas eu nasci assim, vou morrer assim. Irmãos, quando nós somos transformados pela renovação do Espírito Santo, pelo Evangelho do Senhor, não tem isso. Os frutos do Espírito Santo são manifestados na nossa vida. A bondade, a paciência, os frutos do Espírito Santo, o amor pela obra de Deus, o amor pelos irmãos, ele se manifesta. A sua personalidade muda. A palavra de Deus diz que a nossa mente é transformada para que tenhamos a mente de Cristo. Será que você não tem a mente de Cristo no seu agir, no seu caminhar? Ou será que na primeira dificuldade você duvida de quem você é em Cristo? Será que na primeira coisa que o diabo sussurra nos teus ouvidos, você já age diferente de como um filho de Deus deveria agir? Qual é a sua identidade em Cristo? Jesus ali naquele momento, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E por isso, ele não vacilou. Se nós soubermos qual é a nossa identidade, nós também não iremos vacilar. Aleluias. E Jesus ali, ele respondeu. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Do que você tem se alimentado? O que você tem comido? Há um ditado que diz o seguinte: você é aquilo que você come. O que tem entrado pelos teus olhos? O que tem entrado pelos teus ouvidos? A gente sabe que os alimentos, ele tem a ver com nutrição, ele tem a ver com vitaminas. Mas se a gente tem se alimentado só de podridão, só do que o mundo tem a nos oferecer, o que restará para nós? Nós não teremos nutrientes, nós não teremos vitaminas para resistir, nós não teremos força. Do que você tem se alimentado? Será que você tem se alimentado da opinião de pessoas? Será que você tem se alimentado de filmes, séries? Será que você tem se alimentado de jogos? Tem tantas coisas, tantos pratos que o diabo vem a nos oferecer. Do que você tem se alimentado? E nessa noite eu trouxe duas estatísticas aqui, para que os irmãos compreendam o quão grave é a nossa luta. O Brasil, irmãos, está em
dos maiores números de suicídios. Sabe o que isso significa? Teve uma época que os jovens na escola estavam jogando aquele jogo a baleia azul. Do que os seus filhos têm se alimentado? Porque se você não alimenta os seus filhos da palavra de Deus, não trazem os seus filhos para serem corrigidos mediante a palavra de Deus, é isso que acontece. É uma geração fraca, uma geração que não consegue ouvir correção, uma geração que não consegue ser exortada pela palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos transforma. Se nós não conseguirmos suportar a correção, nós criamos jovens e futuros adultos frustrados, que não aguentam ouvir um não que já está chorando, que não aguentam ouvir um não que já está de mimimi, de beicinho. E eu não estou falando só dos jovens, não, eu estou falando dos adultos também, que muitas das vezes um líder que olha para você e fala: não vai por esse caminho, não faz isso, Deus não quer isso para você. Eu vou sair dessa igreja. Não é o Senhor que está falando, não, porque o Senhor só fala se for aquilo que é da minha vontade. O Senhor só fala se for aquilo que eu quero. Os teus líderes, eles têm uma visão do que vai acontecer lá na frente, porque o Senhor está dando essa visão e ele está olhando: não vai? Não vai não, porque tem um precipício aí. Não sabe de nada, não sabe da minha vida, não sabe o que eu passei para chegar aqui. Do que você tem se alimentado? Será que você tem se alimentado de opiniões que realmente falam: não conta isso pra bispa não, viu? Não conta isso pro bispo não, tá? Porque o que eles vão pensar de você? E o que Jesus está pensando de você? O que Deus está pensando no teu caráter? Porque é muito fácil culpar Satanás pelas coisas, mas aquele que verdadeiramente se arrepende tem uma transformação no caráter, e essa transformação do caráter faz com que a gente não volte a cair nos mesmos erros. Se você quer se transformar, se você quer ser liberto, se você quer ser curado, se alimente da coisa certa. Tá doendo, tá? Mas a palavra de Deus é a palavra que limpa, é a palavra que transforma, é a palavra que vai te libertar e te levar para o céu. Se alimente dessa palavra. É essa palavra que faz a diferença. Será que nós temos tirado um momento para nos analisar? Senhor, eu estou nesse ponto da minha vida. O que eu preciso para chegar um pouco mais além? O que eu preciso fazer? O Senhor, Ele ainda fala com o seu povo. Ele ainda te instrui e te ensina, se você estiver preparado para ouvir. Um dos maiores índices entre as mulheres é a baixa estima. Sabe por que as mulheres têm baixa estima? Porque elas não sabem quem elas são em Deus. Porque se elas soubessem que elas são em Deus, elas saberiam que elas têm um Pai, que elas são amadas, que elas são protegidas, que elas são herdeiras, elas são princesas do Senhor. Elas olhariam no espelho e elas não veriam elas mesmas, mas elas veriam a glória de Jesus. Do que você tem se alimentado? O que você tem deixado entrar pelos teus ouvidos que está deprimindo o teu coração? Que está deprimindo a tua alma? Segundo a estatística que eu trouxe aqui, o Brasil está entre os 15 países que mais consomem pornografia. Irmãos, isso é motivo de desistência nos casamentos, de esposas não quererem ficar com maridos e maridos não quererem ficar com as esposas, porque não se enganem, isso não é só coisa de homem. Muitas mulheres estão caindo nesse pecado. Muitas mulheres. E eu quero te dizer uma coisa: a pornografia não é só aquele videozinho não, tá? Dos sites. A pornografia está em filmes,
sei se todos aqui estão assistindo o vídeo do canal, mas o Samuel, ele colocou um vídeo lá sobre arte, cristianismo e Bíblia. Ele prova para vocês que o entretenimento está desse jeito porque nós cristãos demos abertura, demos legalidade para o inimigo ele pegar os entretenimentos e fazer o que ele quiser. Porque no passado os cristãos começaram, mas televisão é pecado, isso é do diabo, aquilo é do diabo, e foram realmente dando para o diabo. E hoje você liga a sua televisão, o que está passando lá? É a coisa do diabo. Eita! Porque nós temos espaço para ele agir. Nós temos legalidade para ele atuar. Então hoje nós não conseguimos assistir quase nada. Quase nenhum filme, quase nenhuma série. Porque já começa a aparecer o que não deve lá. A gente, ai meu Deus, passa. Isso se passa, né? Isso se passa. Eu estou falando aqui porque eu espero que passe pra frente. Como eu disse, esse aqui é um dos países que mais consomem esse tipo de coisa. Que consomem pornografia. Os jovens estão afundando nisso. E os pais, tadinho, ele nem sabe o que está fazendo. Ele nem sabe que isso é pecado. Ele nem sabe que isso vai arrastar ele para o inferno. Levando garfada lá do chifrudo. Do que você tem se alimentado? O que você está deixando entrar pelos teus olhos e pelos olhos dos teus filhos? Porque se você permite, se você é pai e mãe, não dá supervisão, você está em concordância com o pecado do seu filho. Se você não instrui o seu filho no caminho que ele deve andar, você está em concordância com ele. E eu não sei se os irmãos aqui presentes sabem, mas omissão é pecado. Ser omisso é pecado. Passar a mão na cabeça é pecado, porque você concorda com aquilo que seu filho está fazendo. A Bíblia fala: instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. Isso significa, na maioria das vezes, tendo como base a minha mãe, que a nossa mãe vai dar uns tapas na sua orelha, porque ela não concorda com você, que ela está vendo que você vai morrer e ir para o inferno, e ela está ali, filho, toma vergonha na sua cara. Vai por aí não, porque a minha mãe é bem dessa, tá, gente? Minha mãe é muito sincera. Toma vergonha na sua cara. Eu criei minha filha para ser mulher de Deus. Não, mas as mães, e eu falo principalmente para as mães, que eu vejo muito isso acontecendo com meus amigos, as mães querem ser amigas e não mães. Há uma diferença entre você ser amiga do seu filho, da sua filha, e você ser mãe. Mãe coloca limite, mãe diz não. Para não crescer e se tornar um adulto que não, no primeiro não, desmorona e entra aqui nesse índice de pessoas que se suicidaram. Porque nesse índice aqui, a grande maioria são jovens. São jovens que não aprenderam, não tiveram limite. E na primeira vez que a vida impôs um limite, eles não aguentaram, eles não suportaram. Passando aqui para o próximo tópico. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo de um templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para nunca tropeçar em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vocês acham que esse método de tentação do diabo é para quem está lá fora? Quem está lá fora não tem que atentar a Deus. Ele já está na mão do capeta.
É você falar assim, ó, eu acho que eu não preciso contar isso pro bispo. Eu acho que eu não preciso contar isso pra bispa, porque eu sou muito macho. Eu não preciso disso. Eu não preciso me aconselhar com o bispo e com a bispa, eu não preciso da ajuda deles para curar minhas feridas. Eu acho que eu vou deixar o meu pecado aqui encoberto, ninguém precisa saber, porque senão eles não vão me deixar subir no altar. Isso é pecar a Deus. É você estar com o seu pecado ali encoberto, fazendo de pecadinho, de estimação, e subir nesse altar de qualquer jeito. Porque eu vou falar, você pode enganar o bispo, você pode enganar a bispa, você pode enganar o líder de jovem, o líder do ministério infantil, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Você pode estar achando que você está escondendo, que você fala assim, Senhor, eu estou no altar, eu estou no Senhor, eu não vou pecar, mas eu vou ficar aqui, só na beiradinha, só na beiradinha, eu não vou cair não, meu Deus, é só aqui na linha, só para ser. E Deus está falando, vai cair, você está tentando. Porque muitas das vezes a gente está dentro da igreja e a gente acha que se a gente cair, como está escrito aqui, aos teus anjos darão ordem ao teu respeito. Mas quem que foi ali na beirada do precipício? Quem que foi ali ficar, esse pecado, eu não vou cair não, mas Deus me livre, mas quem me dera? Deus me livre, mas esse pecado é tão bom. Quem que foi ali? Quem que foi ali que está na beiradinha? Aí você acha que se você cair, o Senhor vai estar lá assim, filho, caiu, tadinho, não, vem aqui. Se o pecado for um acidente, o Senhor, Ele te levanta. Mas se você sabe que aquilo é pecado e você está ali, não, eu não vou. Se você cai, pode ser que você nunca mais se levante, que você nunca mais tenha força para se levantar. Tem muitos homens e mulheres de Deus que brincaram com essa palavra, atentando ao Senhor, e morreu no pecado. Tem muitos homens e mulheres de Deus que estavam lá, eu sou forte, eu sou bravo, eu consigo, eu resisto, tropeçaram. Até hoje não tiveram a consciência que estão no caminho errado e estão achando que estão no caminho certo. Eu quero te falar uma coisa, a Bíblia diz que os dons de Deus é dado sem arrependimento. Eu quero te dizer que os teus dons não te garantem um passaporte direto para o céu. Você ser usado não quer dizer nada. Deus usou até uma mula. Aqui nesse altar já foi pegado. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. É como você vai terminar e não como você começou. Só que se você ficar lá assim, Deus, é só dessa vez, tá? Depois eu sei que o Senhor me perdoa. Eu disse que arrependimento genuíno transforma, tem mudança de caráter, para que nunca mais a gente caia naquele erro. Você sabe por quê? Porque o arrependimento que nós temos é dado pelo Espírito Santo. Ele nos permite que nós sintamos a dor e a vergonha que Ele sentiu. E quando a gente sente isso, a gente nunca mais quer voltar a pecar de novo naquele erro. Porque a vergonha que o Espírito Santo deixa a gente sentir é tão grande que a gente está lá e Pai, eu nunca mais quero sentir isso. Olha, que nojo de mim. Me limpa. Aí só de você imaginar, eu não quero. Eu vou sentir daquele jeito de novo. Olhando para si mesmo nessa noite,
Senhor? Será que você tem realmente deixado os líderes que foram constituídos aqui, ungidos por Deus, te aconselhar, te ajudar a se curar, te ajudar a se libertar? Ou será que você está que nem um bode rebelde? Não, eu consigo, é na força do meu braço. Deixa eu te falar, o maior homem da Bíblia, o homem mais forte da Bíblia, teve o cabelo cortado, vocês sabem o que aconteceu com ele. O mais forte da Bíblia. E isso é um ponto muito importante, principalmente para os homens. Porque o homem tem muita dificuldade de falar o que está acontecendo. De chegar nos líderes e falar assim, eu preciso de tratamento nisso. Isso fica voltando. Isso ainda está doendo, está remoendo, está doendo. Eu vejo que isso ainda está interferindo na minha vida. O que eu faço? Você pode me dar um conselho? Você pode me ajudar, me orientar? Que caminho que eu tomo? Aí não, quer bancar de forte. Aí deixa guardadinho. Não. Eu contar? Não. Eu ser tratado? Aí depois quer curar os outros. Se nunca se permitiu ser curado. Porque para muitos homens é mais fácil bancar de machão do que permitir ser moldado pelo Espírito Santo. Porque aí quando Deus usa alguém para falar, aí fica de beicinho. Oh, não fala assim comigo. Ai, eu acho que não é você. Ai, eu acho que não é Deus falando. Aí fica dodói. Essa geração está sendo de uns crentes mimizentos num nível que eu nunca vi na minha vida. A primeira correção que vem, nunca chegaram falando nada. Aí quando chega, ai, tomando água. Não volta naquela igreja. Ai, eu. Ah, pelo amor de Deus. Aí o Senhor fala assim, não, são os meus soldados. São os soldados de Cristo, jovens, eu não escolhi porque sois forte. Mulheres, vocês são guerreiras. Homens, vocês são soldados de Cristo. Aí, quando vai ver a tropa de Deus, tem um bando de homem lá assim. Tá, Deus? É isso aí. Outro dia, eu não vou citar nomes, mas outro dia teve um jovem que veio fazer aconselhamento comigo, que falou o seguinte, é guerra, né, batalha, né? Aí eu falei assim, não, eu achei que as armaduras espirituais de Jesus fossem enfeite. Tava para enfeitar a Bíblia. A gente está em guerra sim, a gente está em batalha, é para salvar a nossa alma, para tentar salvar a nossa família, para ir lá fora e pregar o Evangelho. A gente está em batalha, o nosso inimigo é o diabo, e ele não brinca de ser diabo. Mas tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente brincando de ser crente. Eu quero dizer que lá fora, quem já está no pecado e está com a sua alma condenada ao inferno, ele não vai ser tentado. Ele não vai ser tentado a atentar a Deus. Ele não vai ser tentado a ficar calado quando deveria falar. A ficar calado quando deveria ficar calado. Não vai passar por isso. Não vai passar pelo medo de subir no altar de qualquer jeito. De ter o risco de não ser moldado segundo a palavra de Deus, subir aqui no altar, dar um piripaque e morrer. Eles não vão passar por isso. Porque a alma dele já está condenada, já está na mão do
Senhor, temos que ficar vigilantes. Porque nós somos tentados nisso todos os dias. Eu vou fazer isso porque o Senhor me protege. Eu vou fazer aquilo porque você sabe que você está ali na beira do precipício. Tá para cair, tá para morrer. Mas não, tá aqui. O ventinho do precipício está gostoso. Seguindo aqui, para a próxima parte. Diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quem você tem adorado? Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Isso entra nos jovens e depois vai para os adultos. Os jovens, eles ficam pedindo para que Deus mande a namorada para eles, a noiva. As jovens ficam pedindo para que Deus mande preparar o noivo. Aí você sabe o que acontece? Depois que casa, começa a idolatrar o marido, começa a idolatrar a esposa, começa a colocar aquilo que o cônjuge fala acima da vontade de Deus, acima do que Deus quer. Começa a idolatrar. Mas ele é meu amor, ele é meu mozão, sabe? Eu não consigo viver sem ele. Ele é tudo pra mim. Escutando a pregação do pastor Lucinho, ele fala o seguinte: você nunca disse pra Deus que ele era seu tudo, mas pra esse homem aí você está dizendo que ele é seu tudo? Pra essa mulher aí que você conheceu depois que Jesus veio e morreu na cruz por você, se sacrificou por você está dizendo que ela é seu tudo. Que você não vive sem ela, irmãos, a gente não vive sem Jesus. Se o Espírito Santo se afastar da gente, a gente não vive sem Ele. Ele é quem nos dá força para prosseguir. Em contrapartida, quando não estão idolatrando o cônjuge, estão idolatrando o dinheiro. A Bíblia fala o seguinte: não há como adorar a dois deuses. Ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar Mamon. Mamon é o demônio responsável por esse amor, essa idolatria ao dinheiro. Ou, em outras palavras, ou você vai amar a Deus e adorar a Deus, ou você vai pôr em primeiro lugar o dinheiro, as suas necessidades financeiras. Ou você vai amar e adorar a Deus, se entregar verdadeiramente ao Senhor, ou você vai idolatrar o dinheiro. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, essa é uma das maiores idolatrias que tem tido. Os cristãos, os evangélicos, pregam a boca falando dos católicos. Porque católico adora imagem e escultura, mas estão dentro da igreja cometendo idolatria também. Colocando outras coisas acima de Deus. Colocando, idolatrando até sentimentos. Eu já falei isso em uma outra pregação. Muitas das vezes nós idolatramos a tristeza. Deus, eu vou morrer. Deus, essa dor que eu estou sentindo. Não vai passar nunca. Deus, essa dor é tão grande, ninguém me entende. Eu acho que nem o Senhor me entende. Onde as pessoas idolatram a alegria. Eu estou feliz, eu estou bem. Isso significa que o Senhor está de bem comigo. E tem um monte de gente que está feliz e caminhando no inferno, olha. Um monte de gente que está idolatrando a felicidade, achando que a vida está tudo bem, é sinônimo de estar sendo aprovado por Deus, e está indo rumo ao inferno. Olha que bonito. Bonito, né? Idolatrando o sentimento.
achando que os sentimentos dele estão acima de Deus. Tem muita gente que fala para mim: ai, eu não estou com vontade de orar. Essa semana eu não estou conseguindo orar porque eu não sinto vontade. A manifestação do Espírito Santo, os milagres de Deus, depende da sua vontade. Ora sem vontade, busca sem vontade. Não é sobre você estar com vontade ou não, é sobre a glória dele. É sobre a manifestação do poder dele. Começa a orar sem vontade, daqui a pouco começa a despertar. O Espírito Santo é quem nos dá palavras de oração. Começa a despertar. Aí o Espírito Santo te faz lembrar: olha, ora por aquela pessoa, ora por isso, ora por aquilo. Aí você achou que quando você fosse dobrar o seu joelho, você ia orar 5 segundos, já está orando 1 hora, já está orando 2. Porque quem faz é o Espírito Santo de Deus, não é você. Aí um belo dia você acorda também e fala assim: ah, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, não tenho mais vontade de buscar a Deus. Isso, deixa, idolatra as tuas vontades e você e as suas vontades para o inferno. Essa é a realidade da coisa. O Evangelho de Cristo não é sobre as suas vontades, não é sobre os seus sentimentos. É sobre as vontades dele, é sobre os quereres dele. E se você não está pronto para renunciar aos seus sentimentos, às suas vontades, sinto muito, você não está pronto para viver o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é renúncia. O Evangelho de Cristo é estar disposto a morrer por ele. Essa semana, meu pai estava falando assim, ó: se vir a perseguição que está escrita aqui na Bíblia, e quando os crentes estiverem na terra, esses crentes não vai aguentar. Trazendo para mim as palavras, esses crentes dodói, mimizento, não vai aguentar. Porque na primeira ocasião que um soldado lá do Satanás colocar a arma na cabeça do teu filho e falar assim, ó: ou você coloca a minha marca, ou eu vou matar seu filho, a pessoa: não, coloca. A primeiro momento que a barriga começar a doer, ai, põe aqui, pode pôr. Será que nós estamos prontos para ser soldados de Cristo? Para sermos levantados como exército do Senhor sobre essa terra? Será que se vir a perseguição e a igreja ainda estiver aqui na terra, será que você vai suportar? Ou será que os teus desejos, as tuas vontades, as tuas idolatrias vão prevalecer? Não tem como adorar dois senhores. Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. E se você está em cima do muro, você já é do diabo. Ou você está com os 2 pés no caminho estreito, aceitando ser moldado por Cristo, ou você está com 2 pés indo em direção ao inferno. Essa é a verdade do Evangelho. Não tem terceira opção. Não tem terceira opção. Glória a Deus, você vai ver tão feliz? Glória a Deus. Está acordada ainda? E eu quero dizer uma coisa. A Bíblia fala o seguinte: resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, ele resistiu ao diabo e a palavra diz: então o diabo o deixou. E sabe o que aconteceu em seguida? E eis que os anjos vieram e o serviram. Eu quero te falar uma coisa: se você for fiel até o fim, se você resistir até o fim, quando o noivo vier buscar a sua noiva, nós iremos e cearemos com ele. A Bíblia nos dá garantia
dia daqueles que forem fiéis, nós iremos cear com Ele lá no céu. Imagina que glorioso, igreja. Aleluias. Só que para isso, você precisa deixar Ele entrar. Deixe Ele curar essa ferida aí que você tem guardadinha no canto escuro do seu coração. Ai, me maltrataram nisso, me machucaram nisso, me falaram palavras que me feriram. Hoje é a noite de você ser curado, de você ser liberto. Só que eu vou dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele não é entrão. Quem é entrão é o diabo. Que você dá uma brecha desse tamanho, ele escancara assim, entra já chutando a porta, ei, meu território. O Espírito Santo de Deus não é assim. Você quer ter mudança de vida? Você quer ser curado? Você quer ser restaurado, libertado dos seus pecados? Deixa ele entrar. Essa noite ele está batendo a porta. E você tem que abrir do lado de dentro para ele entrar. É você que tem que dar esse passo. É você que tem que decidir ser curado. É você que tem que decidir que quer ser liberto. Porque enquanto você decidir que esse pecadinho aí é um pecado de estimação, e que está tudo bem você ter ele, e está tudo bem você ficar com ele, você não vai ser liberto. Enquanto você quiser ser crente mimimi, dodóizinho, você não vai ser curado. Porque a cura não é para aqueles que se fazem de vítima, fica na vitimização. A cura é para aqueles que levantam, se predispõem e falam: eu quero ser curado, eu me permito ser curado, e depois que o Espírito Santo me curar, eu nunca mais vou trazer isso à minha memória. Depois que o Espírito Santo de Deus me libertar, eu nunca mais vou retroceder, eu nunca mais vou voltar para aquilo. Irmãos, essa noite não é noite de ficar de beicinho com a correção do Senhor. Essa é a noite de agradecer porque Ele te ama e Ele está tentando livrar a tua alma do inferno. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele está tentando falar, Ele está tentando bater na porta aí, ó. Deixa Ele entrar. Deixa Ele te curar. Ele quer ser porque Ele quer trazer paz para o teu coração. Ele quer jogar tudo aquilo lá no mar de esquecimento. Então deixa Ele te curar.